Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, é uma alegria imensa estarmos juntos. Eu quero convidar você hoje a compartilhar este vídeo com mais alguém, pode ser? E talvez compartilhar com quem você nunca compartilhou ainda. Tem uma pessoa que você ainda nunca mandou essa palavra. Eu sei que você às vezes manda essa palavra para muita gente que você conhece, mas tem vezes que tem alguém que você ainda não mandou. Tem alguma pessoa que está precisando ouvir essa palavra de hoje. E eu quero convidar você agora a pegar este link e a transmitir para o maior número de pessoas que você puder, porque muita gente está precisando ouvir isso. Eu quero meditar com você Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Jesus estava rezando. Jesus, mesmo sendo Deus, rezava. Que lindo! E aquele quer nos dar grandes ensinamentos. Quando terminou, então os discípulos deviam ficar olhando ali. Ficavam olhando Jesus rezar. O que ele fica fazendo ali? O que ele fica falando? O que é orar? Os apóstolos não sabiam disso, os discípulos não sabiam disso. Por isso, humildemente, eles falam: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Que bonito. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não sabe rezar. Você não sabe rezar. Ah não, eu sei rezar sim, Frei. Eu rezo tanta coisa, eu rezo novena, rezo isso, rezo aquilo. Ei. Você não sabe rezar. Se você soubesse rezar, você já seria um santo. Já. Por quê? Porque a oração verdadeira, ela nos une a Deus. Quando a oração é verdadeira, ela nos une a Deus de uma maneira muito profunda. Quando a oração é verdadeira, ela nos converte por inteiro. Ela nos transforma. Nós não sabemos rezar. Se a gente soubesse rezar, a gente já teria se convertido, minha gente. Porque a oração é a forma mais valiosa, é a forma mais excelente de nos unirmos a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Olha aí, nós não sabemos orar como convém. Se não for o Espírito Santo orando em nós, se não for o Espírito Santo agindo em nós, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar, e por isso é importante reconhecer isso. Eu não sei rezar, mas precisamos aprender. Assim como a gente aprendeu coisas que eram importantes para a nossa vida. Por exemplo, é importante ler, escrever. A gente aprendeu isso. Sofre quem não sabe ler, quem não sabe escrever, sofre muito. A gente precisa aprender isso daí, porque é importante. Mas muito mais importante do que isso é aprender a rezar, minha gente. Aprender a rezar. A oração é essencial para a nossa vida. Temos que aprender a rezar. É urgente que você aprenda a rezar. E por que é tão urgente aprender a rezar? Por quê? Porque, deixa eu te falar uma coisa, sem a oração você se perde. Escutou isso? Sem a oração você se perde. Não, Frei, então o senhor está dizendo que se tem pessoas da minha família que não rezam, elas vão se perder? Sim. Ora, quem não reza é porque está com o mundo dentro de si. Porque quem tem o mundo dentro do coração não gosta de rezar, não. Então por isso que vai se perder. E não sou eu que estou dizendo isso, são os santos que dizem. Santo Afonso Maria de Ligório chega a dizer que aquela pessoa que não reza nem precisa dos demônios. Ela própria está indo para o inferno sozinha. Uma pessoa que não reza porque está com o mundo no coração. Ah, mas eu conheço pessoas que vão para o mundão, fazem as coisas do mundão, mas rezam. Então, mas aí que tá, não reza direito, não reza como convém, porque se ela rezasse direito, se ela rezasse como convém, ela abandonaria o mundo. Não tem como você rezar direito e continuar no mundo. Se uma pessoa reza e ainda continua no mundo, é porque ela não reza direito. Você tá entendendo? Por isso eu tô dizendo, se você rezasse como deveria ser rezado, eu e você seríamos santos. É urgente que aprendamos a rezar. Por quê? Porque a oração ela nos coloca em relacionamento com Deus, minha gente. Então a melhor forma de eu entrar em relacionamento com Deus é através da oração. A oração ela vai me transformando. Eu, graças à minha mãe, aprendi a rezar muito cedo. Com 9 anos de idade, minha mãe começou a me forçar a rezar. E eu me lembro que com 11 anos eu já comecei a rezar com gosto. E foi lindo, porque um dos maiores processos da minha conversão
Primeiro foi o joelho da minha mãe, a oração de minha mãe. Segundo motivo que eu me converti muito, além dos retiros que eu ia, as pregações que eu participava, tudo isso foi importante, mas o mais importante de tudo foi que eu aprendi a rezar. E eu me colocava em oração, e eu rezava. Eu me colocava sozinho na presença de Deus. Eu buscava o Santíssimo Sacramento. Eu ia para a adoração, eu ia para a missa, eu ia para o confessionário. E ali com 11 anos eu comecei a querer me converter. E a oração foi me ajudando nesse processo. Tem gente que talvez quer mudar de vida e não consegue, porque não reza. E se você rezar, você vai abandonar qualquer pecado que te atormenta. Nenhum pecado é maior quando você reza. E aqui você vai entendendo porque o diabo não quer que você reze. O diabo sabe que no dia que você rezar, você vai vencê-lo. O diabo sabe que no dia que você rezar, você vai vencê-lo. A maior estratégia do diabo é nos tirar da oração. Escute o que o Frei está falando. Precisamos aprender a rezar. Como os discípulos estão querendo aprender com Jesus. E o que nós aprendemos com Jesus? Além do que dizer na oração, o conteúdo da oração, porque Jesus fala Pai Nosso, ele começa a ensinar os apóstolos, mas a gente também aprende com Jesus que Jesus reza sempre. É preciso rezar sempre, rezar sem cessar. Aprendemos com Jesus a rezar de madrugada. Jesus rezava noites inteiras. Muitos aqui rezam com o Frei na madrugada. Alguém pode te perguntar, mas por que rezar na madrugada? Podemos rezar outro horário? Sim, podemos rezar a qualquer horário. Mas por que rezamos na madrugada? Porque Jesus rezava na madrugada. É um horário que ele usava para rezar. Ele rezava para buscar intimidade com seu Pai. Temos que aprender a rezar, minha gente. E no mundo atual, não tem paz quem não reza. Reze e vai ter paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.